Boa noite, amigos e amigas, queridos e queridas, senhores e senhoras, amores e amoras. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no André Luiz. Hoje eu estou com meu amigo de nem tão longa data assim, mas que é um grande amigo meu. Hoje estou aqui com o nosso amigo Lucas Cavalheiro. E sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana. O Lucas, na verdade, vai falar, né? Hoje eu vou ficar aqui mais na retaguarda. E eu espero que vocês gostem muito, porque o Lucas é uma pessoa muito bacana, ele conhece bastante, é muito estudioso da doutrina espírita, uma pessoa que é exemplar. Então, e o Lucas a gente se conheceu na Comerge, nos conhecemos na Comerge, né, Lucas? Lá em 2017, e nos tornamos muito amigos desde então. Lucas, antes da gente começar o bate-papo, vou pedir para você se apresentar um pouco, tá bom? Fica à vontade, amigo. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gui. Boa noite, Centro Espírita André Luiz. É um prazer enorme estar aqui pela primeira vez com vocês. E a gente se conheceu na Comerge 2017. Foi a primeira Comerge minha e a primeira Comerge do Gui também, Verdade. né? E desde lá a gente estreitou esses laços fraternos. A gente não parou de conversar, de trocar mensagem, de compartilhar estudos e até formar outras coisas que vão vir futuramente, né? E então, eu sou aqui de Valença, uma hora e meia de Volta Redonda. Sou do grupo Espírita Fé, Amor e Caridade. Aqui a gente tem toda a parte mediúnica e doutrinária, só que a gente dirige, né, um estudo chamado Caminhando com o André. Infelizmente agora a gente deu uma parada, porque era um estudo presencial. Temos o estudo de domingos, que é o Evangelho no Zap, que a gente faz um evangelho, assim, no lar, só que pelo WhatsApp, com alguns amigos. Bacana. E a gente faz as palestras. Em 2019, lancei o Reflexões de um Cavalheiro, com a Lúcia, aí da... Como é que é o nome do centro? Eu esqueci, já fui da palestra. A Lúcia é da Livraria Girassol, né? Sim, mas o Eu centro... esqueci o centro dela também, desculpa, Lúcia. Desculpa, Lúcia. Mas fui lá... É Seara? Não, Aí, não eu vou esqueci. lembrar. Se Eu alguém esqueci souber, também. gente. Aí eu já fui. Aí também online a gente teve em janeiro uma palestra com a irmã Sheila. A gente está nessas palestras online porque é o que a gente pode fazer, né? Até mesmo nessa pandemia, de tudo que a gente está passando. Mas é basicamente isso. Sou daqui de Valença, vindo a doutrina desde menino, né, pelo meu pai, desde 7, 8 anos na evangelização. Sou coordenador da evangelização em uma cidade do Centro Espírita Fé e Caridade, e sou trabalhador da Comerge, do Polo 9, Damasco. A gente faz parte do grupo de estudos. É isso aí. Gente, obrigado, Lucas. Boa noite a todos que já estão aqui. Darcileia, boa noite, meninos. Boa noite, Darcy. A Geraldina, boa noite, Geraldina. Ela está aqui te agradecendo pela presença, Lucas. Prazer, Geraldina. A Débora, boa noite, Débora. A Geraldina está aqui respondendo para a gente, ó, seguidores do Cristo, é Seguidores do verdade. Cristo. É isso aí. Obrigado, G. Obrigado, muito obrigado. Queridos e queridas que estão nos escutando, a imagem está boa, o som está bom, conseguem nos ouvir bem, conseguem nos ver bem. O importante é ver o Lucas e ouvi-lo. Eu, no entanto. Não, Guilherme também, com certeza. Vocês conseguem nos ver bem, nos ouvir bem? Quem estiver nos assistindo, se puder nos responder, por gentileza. E sejamos todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no André Luiz. Hoje, nosso tema é um tema muito interessante. A gente vai falar sobre a missão dos espíritas. Não é isso, Lucas? É isso aí. E o Lucas vai discorrer um pouco sobre o assunto. Né? Como ele mesmo falou, o Lucas é escritor, então tem um cabedal aí grande para falar sobre as coisas. E é isso, gente. Bondade sua. Tem sim, amigo. Gente, então é isso. Lucas, é contigo. Fica à vontade. Tô aqui, tá? Qualquer coisa. E é isso. A palavra é tua. Beleza, meu amigo. Então, gente, mais uma vez, para quem já chegou agora, um prazer
Meu nome é Lucas Cavalheiro, agradeço a Dacilé, agradeço o Guilherme ao convite de estarmos aqui no Centro Espírita André Luiz, né, via online, vamos dizer assim, mas tenho certeza que por energia, por pensamento e sentimento estaremos unidos, né? Hoje vai ser online, mas quem sabe daqui um tempinho a gente pode se abraçar aí no Centro Espírita André Luiz, né? Então, vamos falar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. Só que antes da gente falar da missão dos espíritas, eu sempre inicio os nossos estudos falando um pouco da nossa transição planetária, né? Lucas, mas por que falar de transição planetária, né? Primeiro é porque estamos vivendo. E segundo, eu sempre falo isso. Muito se fala de transição, mas pouco se explica, se debate, se discute o que é transição planetária, né? Transição planetária, transição vem de modificação, planetária é planeta. Então é uma modificação que está acontecendo no nosso planeta e que algumas pessoas pensam que começou agora com a pandemia, e não é, isso já vem de muito tempo. Mas, Lucas, por que modificação no nosso planeta, né? Deus, ele forma, né, os espíritos na mesma proporção que forma os planetas. O nosso planeta já foi primitivo, ele é provas e expiações, e está caminhando para a regeneração. Mas, para isso, ele precisa remover as características de provas e expiações e ali adquirir todas as características de regeneração. Mas, para isso, ele precisa do quê? De modificação. Para isso, precisa de mudança. Então, para com que faça essa remoção de característica e adicionar novas características, precisa que o planeta se reformule. Eu sempre falo que o nosso planeta é a nossa casa. A gente vai reformar a nossa casa, a gente vai pintar ela, vai colocar ela mais bonita, mais arejada. O que vai acontecer com ela? Vai uma verdadeira bagunça. Vai ser poeira para lá, vai ser tinta para cá, a gente vai nos sujar, a gente vai ter que derrubar a parede, a gente vai ter que derrubar a porta, vai ter que trocar isso, vai ter que trocar aquilo. Mas para quê? Para ela no futuro ficar melhor. A nossa visão, ela é periférica, ela é pequena. A gente está vendo a casa em ruínas, mas a gente pensa que vai um futuro melhor. Jesus não. Jesus é o arquiteto planetário. Ele tem uma visão panorâmica. E toda a visão de um arquiteto tem de uma planta do nosso planeta. Ele sabe por que está destruindo ali, ele sabe por que está acabando, por que aquela parede foi para lá, foi removida, para que no futuro seja um planeta de regeneração. Mas, Lucas, é uma situação de a gente ficar com medo de tudo que acontece no nosso planeta? Não. É uma situação de a gente ficar em alerta. Porque se o nosso planeta está, né, se formando com características regenerativas, nós devemos colocar em nós, como nosso carro-chefe, a adquisição de características de regeneração. Se é uma reconciliação que eu tenho que ter, se é um pedido de perdão que eu tenho que dar, se é uma convivência melhor com a minha família, no meu trabalho, seja onde for. Eu preciso incorporar essas características regenerativas, para que sim meu planeta se torne regenerativo. Então a mudança externa ela vai começar por uma mudança interna. Né? E às vezes a gente fala, nossa, tá uma verdadeira bagunça, parece que não está tendo administração, parece que não está tendo gerência no nosso planeta. Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes sempre fala para nós que Jesus está no leme. Quando fala que Jesus está no leme, quer dizer que Jesus está na direção do nosso barco. Às vezes que a gente titubeia para lá, titubeia para cá, mas a direção é correta, ela é certa. Nós que devemos ter atitudes regenerativas e remover as vestes do homem velho para que a gente possa estar firme nesse barco. Porque se ele está no leme, a direção é certa. Né? Então, mais uma vez, é uma situação da gente ficar com medo? Não. É uma situação de ficar em alerta. É uma situação de que, se um dia eu deixei lá atrás para depois, para reconciliar depois, para perdoar depois, para amar depois, chegou o dia. Né? Essa é a última hora. Chegou o dia para a gente virar e falar assim, não, eu quero desvencilhar dessas energias, dessas emoções equivocadas que me coloca ainda como espírito equivocado. Né, não temos características regenerativas. Então, para que nós possamos estar no barco, precisamos estar renovando os nossos pensamentos e as nossas atitudes, porque o barco é certo e o rumo já está certo, que é a regeneração. Agora basta a gente incorporar toda essa reformulação moral para estarmos com o ingressinho. Lembra o ingressinho para entrar no barco? É esse ingresso.
rumo à regeneração. Beleza? Gui, tá com chiu aqui. Será que é o meu microfone? Tá, chiu. Você quer que eu... eu vou desligar o meu, aí você me fala se continua ou não. Não. Ah, sim. Então é o seu, não tem problema não. Pensei que era o meu. Pode ligar, pode deixar ligado. Não, você me avisa se tiver com esse chiu. Aqui algumas pessoas estão chegando, ó. Maria Creuza, boa noite, Maria. Boa noite, Priscila, Maria. boa noite. Carlos Eduardo que está aplaudindo o que você comentou. Arina, boa noite, Arina. E a Valdirene, boa noite, Valdirene. Boa Carlos noite, é um gente. amigo, a Arina é uma amiga. Que bacana, que então, legal. Vamos lá. Então a gente vai falar um pouco agora, falamos um pouco da transição. 3 livros que eu gosto sempre de citar, Gui, da gente sintetizar melhor, da gente aprender mais um pouquinho o que é a transição. Primeiro, Os Exilados de Capela. Segundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Fala não da transição planetária, mas fala da transição do nosso país. E o terceiro é o Transição Planetária, pelo Manuel Filomeno de Miranda. Então são 3 livros que a gente pode debruçar neles e extrair, né, todo o seu conteúdo falando da transição planetária. Beleza? Então vamos falar da missão dos espíritos. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E o item 4, missão dos espíritas. Os espíritas têm missão, né? A pessoa que se denomina espírita, que vai na casa espírita, que trabalha na casa espírita, que vai lá tomar um passe, que vai fazer uma palestra, que faz a comida no almoço, numa palestra, parte da limpeza. São trabalhadores, eles têm missões, né? Temos missões. Primeiro, antes da gente falar sobre a metodologia, né, do ser espírita, primeiro a gente deve entender o que é missão e o que é ser espírita. Se a gente for no dicionário e ver o que é missão, a gente vai ver que é uma função dada a alguma pessoa. Então, é alguma coisa que eu falo para alguém fazer. É uma função que eu dou para o Guilherme. Guilherme, você vai ter uma missão. Você vai lá e entrega isso para tal pessoa. Então, é uma função que eu dou para alguém. O que é ser espírita? Né? Na lógica, ser espírita é aquela pessoa que identifica e aceita os estudos, todo o aprendizado, todos os ensinamentos da doutrina dos espíritos, regendo a vida e o universo. Então vamos fazer um link. É aquela pessoa que aceita, identifica e aceita. É aquela pessoa que tem uma função. Será que o espírita tem uma função dentro da doutrina espírita? Será que ele tem uma missão para ser levada para ele ou para outra pessoa por estar trabalhando, frequentando a doutrina espírita? Antes disso, antes de a gente falar se ele tem ou não, devemos falar um pouquinho sobre uma situação que eu já ouvi falar aqui, né, em Valência, em outras cidades, um ar superior de ser espírita. Eu sou espírita, né, falando assim, olha, eu sou espírita e aquela outra pessoa já não é, então, tendo um ar superior e um ar equivocado. Porque quando a gente fala que somos espíritas, nós colocamos para outra pessoa que somos espíritas que falimos do próprio evangelho. Mas Deus, com toda a sua bondade, com toda a sua misericórdia, né, como diz o profeta Elias, que Deus renova a sua misericórdia diariamente, ele nos dá mais uma oportunidade. Então não tem essa de, eu sou espírita, nossa, você não sabe sobre reencarnação, você não acredita em reencarnação, nossa, você não acredita em vida após a morte? Que isso? Como se fosse uma pessoa superior, e não é, gente. Não é. Nós espíritos somos espíritos que falimos do próprio evangelho. Sabe por que não é? Porque no próprio evangelho, no capítulo 17, no item 4, sede perfeitos. Reconhecer o verdadeiro espírito. Como você reconhece o verdadeiro espírito? Pela sua transformação moral. Guarda essa frase. E pelos seus trabalhos, seus esforços para domar suas más tendências. Vamos lá. Transformação moral. Em nenhum momento está ali que ele é um espírito transformado. Reconhece o espírita por ele ser transformado. Tá assim? Não tá. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação. Então ele está em processo. Ele não é um ser perfeito. Ele vai ter erros como qualquer outra pessoa. Só que ele deve ter um pensamento esforçado. Pode considerar um espírito, dependendo das suas atitudes, um espírito esforçado. Perfeito, não. Então, isso deve ser removido porque ele está em processo. Ele está em transformação moral. Segundo, esforços para domar suas más tendências. Quando fala esforço, o que a gente lembra? Trabalho. Trabalho é a primeira missão dos espíritos.
Lucas, mas trabalho? O espírita tem que trabalhar? Sim, porque se ele não trabalhar, ele não está sendo espírita. Né? Então, o trabalho para domar suas más tendências é a principal missão que os espíritas têm que ter na sua vida carnal. Domar suas más tendências. Aí o pessoal fala assim, missão dos espíritos, vou ver a palestra lá com o Guilherme, com o Lucas, deve ser aquela galera que tem uma vida missionária, né, ajudando todo um país, toda uma nação, pessoas necessitadas. Gente, a principal missão do espírita é o trabalho íntimo. Você quer trabalho mais difícil do que o trabalho íntimo? Você quer uma missão maior do que trabalhar intimamente? Esse é o primeiro trabalho. Domar suas más tendências. Domar as suas más tendências para que você possa reformular e entrar no mundo regenerativo. Se a gente for parar e analisar lá em Obras Póstumas, né, Kardec tem um capítulo muito legal chamado Projeto 1868. Por quê? Kardec, uma das máximas de Kardec, vocês já ouviram falar, que é sobre a divulgação espírita, né? Kardec, a gente sempre tem frase, olha, a missão do espírita é a divulgação espírita, a divulgação espírita. Então, o projeto 1868 de Obras Póstumas, tá que Kardec manda para nós fazermos 3 situações. Primeiro, organizar um órgão central para que pequenos grupos sejam correspondidos. Segundo, Kardec era muito preocupado com os idosos, criar lá para os idosos para não ser cuidados. E terceiro, fazer a publicidade da doutrina espírita. Olha que legal. Publicidade, mostrando e fazendo com clareza para todas as pessoas. Mas, Lucas, mas publicidade da doutrina espírita, sim. Você quer maior publicidade da doutrina espírita? Você mostrando como essa doutrina está te auxiliando na sua automudança? Algumas pessoas acham que quando você diz divulgar a doutrina espírita, é você dar de goela abaixo a pessoa para ela, você tem que acreditar em reencarnação, você tem que ser espírito, não tem tempo mais para a gente acreditar em outras coisas. Gente, isso não existe. Hoje a gente acredita, né? E nos outros milênios lá, a gente acreditava em alguma coisa? Lembrar que nessa é a nossa melhor encarnação. Imagina que a gente foi em outras. Então vamos ser francos e dizer que a melhor publicidade para a divulgação espírita é você mostrar como essa doutrina está sendo uma ferramenta de mudança na sua vida. Essa é a maior divulgação. Olha então como se linka tudo. Kardec falou em divulgação e falou em publicidade. Qual é a melhor divulgação e publicidade? O trabalho íntimo. Qual é a missão dos espíritos? Trabalhar intimamente. Então, o trabalho íntimo, você domar suas más inclinações, suas maiores dificuldades, é a melhor publicidade, divulgação que você pode mostrar para outra pessoa sobre a doutrina espírita. Né? Porque às vezes a gente acha que a pessoa ouvindo, ela vai entender melhor, mas você agindo, se transformando, ela vai dizer assim, nossa, o Lucas está diferente. Ele está com um aspecto melhor, ele não está aquela pessoa mais ranzinza, aquela pessoa com aquelas dificuldades, aquelas deficiências. Ela vai beber muito mais desse conhecimento mostrado por você do que um dia você fala, olha, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser aquilo. Então, mostre com exemplos, que vai ser a maior missão que você vai ter. Domar. Quando você doma suas más inclinações, você mostra para todos como essa doutrina está lhe auxiliando nesse processo de reajuste moral. Né? Se a gente for ver todo o item 4, ele é falado por Erasto. Eu sou suspeito de falar, para mim, é a figura que eu mais gosto, que eu mais simpatizo do Evangelho, Erasto, que ele cita também em Livro dos Médiuns, e em todo momento, no seu Gui deve gostar pra caramba do Erasto. Em todo momento... Gosto, claro que gosto. Em todo momento discípulo desse de item... Paulo, né? Discípulo de Paulo, isso aí. Em todo momento, Erasto comenta sobre a transição planetária. Não tem um momento que ele fala nesse item, no item 4, que ele não fala das modificações de todo esse processo. Mas, Lucas, domar suas más inclinações é uma coisa difícil. Mas eu não vou falar que é fácil. É difícil. Por isso que é um processo. Está lá no livro Roteiro, do Emmanuel pelo Chico, uma frase emblemática. Eu tenho certeza aí. Quem já leu o Roteiro? Vê aí, Gui, pra gente. Quem já leu no Roteiro, escreve no chat aí. Roteiro Emmanuel pelo Chico. Então, tá uma frase que demora um pouquinho para chegar para eles. Aí... Beleza.
Vamos chegar Uma ao... frase... Show. Uma frase emblemática trazida nesse livro, que a doutrina espírita é um processo, guarda essa palavra, é um processo libertador de consciência. Quando ele fala em processo, ele não fala que vai ser um libertador de consciência de um dia para o outro. Eu vou ler todo o Pentateuco, amanhã sou espírito regenerado. Não é tão fácil. Não vai ser tão tranquilo. Né? O despertar do ser não é de um dia para o outro. Não é você ler e você ser uma pessoa diferente. Até Rui Barbosa fala que lê-se muito, debate-se pouco. Que a pessoa lê muito, então está lá no armário, na estantezinha, vários livros. Mas será que ela interioriza aquele conteúdo? Então devemos parar e analisar que esse processo da doutrina espírita, internalizando em nosso espírito, ele é gradativo. Jung fala que os passos eles devem ser contínuos, vão ser pequenos, mas devem ser contínuos. Então o processo é uma escola. A pessoa vai passar no pré-escolar, ensino fundamental, ensino médio, uma escola técnica, ou uma faculdade, ou um trabalho. Se a gente for lá no pré-escolar e já der conteúdo do ensino médio, aí, a Geraldina, eu já li o roteiro, realmente é um roteiro, isso aí, Geraldina. Se a gente for lá no ensino lá no pré-escolar e dar os ensinos do ensino médio, a criança não vai entender nada. Então, olha, todo um processo gradativo, né? Se hoje eu conseguir desvencilhar de alguma atitude, algum pensamento equivocado, que vitória, graças a Deus. Então, a gente não vai conseguir ser um espírito regenerado de um dia para o outro. Kardec, em Céu e Inferno, numa conversa com um cético, ele diz que a doutrina espírita não é uma doutrina de momento. Olha que legal. Não é uma doutrina que você vai pegar de um dia para o outro. Não é um negócio que você vai, opa, vem cá a doutrina, peguei, já estou agora doutrinado, já sou uma pessoa regenerada. Não vai ser tão fácil. E não é assim, né, Lucas? É uma ilusão pensar isso, né? Completa. Eu fico brincando com o pessoal quando a gente fala de uma forma íntima, que é semelhante, você sempre viveu num quarto escuro, todo bagunçado. Então sempre bateu, caiu, até que um dia você se cansou e acendeu a luz. Aí você viu a bagunça, mas reconhecer acender a luz não é mudar. Né? É só ter consciência que você está bagunçado. E mesmo assim, conforme você vai tirando aquilo que pode ser tirado, arrumando aquilo que pode ser arrumado, você vai descobrir novas bagunças, ainda mais profundas, né? É verdade. Tem pessoas aqui, olha só como é que você está nacional, olha só. O Felipe Ataíde, lá de Goiânia, tá aqui, daqui de Goiânia, um fraternal abraço. Isso que é bacana das lives. Um abraço, né? Para Goiânia, que legal. Como é que aí a gente pode? Tem muita gente aqui, tem muita gente falando assim, palestra online, né, é tão ruim e tal. É diferente, a gente gosta da palestra presencial, é assim. Mas em qual oportunidade a gente estaria falando com o Felipe lá de Goiânia? Pois é, longe a beça daqui. Né? Olha que legal. O Carlos Eduardo está colocando aqui, acho que estou me despertando agora. Mais imagem, quantas encarnações já se foram? Acho que nem imagina, né, quantas encarnações já se foram. Espero estar no caminho. É o Carlinho, nosso amigo. Isso é bacana, Carlos. Isso é muito bacana. Né? Se reconhecer no processo é estar em processo. Isso e lembrar que o reconhecimento, que é a interpretação, é o primeiro passo. E é um dos passos assim mais difíceis de ser dado. Porque ali você diminui o orgulho, ali você diminui toda a carga de vaidade, né, de dizer assim, não, mas eu não estou errado. Eu estou errado? Não estou errado. Não, peraí, eu estou errado sim, porque eu sou um espírito errante. Eu sou um espírita e espírito errante. Não é porque eu sou espírita, eu vou ser um espírito perfeito. Né? Então isso é muito interessante, porque se é um processo, esse processo primeiro passa pela identificação. Depois de passar da identificação, eu vou para o trabalho. Também, igual o Guilherme falou, não adianta nada eu ficar na identificação. Não adianta nada eu visualizar o quarto bagunçado, sendo que eu não vou lá partir para a bagunça, para arrumar toda ela. Então, devemos parar e analisar e dizer assim, mas Lucas, a gente tem missão mesmo? Né? Não é possível, eu estou aqui, né? Aqui em Valença, em Goiânia, em Volta Redonda, eu tenho uma missão. Gente, lá no livro Após a Tempestade, da Joana de Anjos, quem já leu Após a Tempestade, um livro sensacional, fala que todos nós nos inscrevemos para estarmos aqui, passando por essas dificuldades, passando por esse sofrimento, né? Centro Espírita André Luiz, quem já leu Missionários da Luz, coloca aí no chat, do capítulo 12 ao capítulo 14, falando sobre o quê? Planejamento reencarnatório. Se alguém fala assim, mas não é possível
que eu pedi para vir nessa família, nesse centro espírita, nesse trabalho. Gente, a gente não pediu, não. A gente implorou de joelhos. Pelo amor de Deus, me dá essa oportunidade para vir. Missionários da Luz fala lá do capítulo 13, planejamento reencarnatório, de Segismundo e Raquel. Quem conhece a história de Segismundo e Raquel? Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Olha que legal. Que legal, é isso aí. Então, devemos parar e analisar todo esse contexto, porque nós temos essa primeira missão, que é se autoeducar, se autoevangelizar. Essa é a principal missão, e é uma missão extraordinária. Agora, se a gente quer ter uma missão com o outro, com o próximo, você quer missão maior do que você ajudar o próximo a numa autoeducação, educar o próximo, numa autoevangelização, de evangelizar o seu próximo, de você ajudar aqueles corações empedrecidos, viciosos, a remover esses vícios, ainda criança? Você quer missão maior do que ajudar uma criança no projeto de evangelização e educação? Eu falo sobre os filhos, os netos, os sobrinhos, os primos. Que é missão maior de ajudar, às vezes, um espírito que vem carregando um vício moral, um vício terreno, com muitas encarnações, e você ali ajudar, a auxiliar, a desvencilhar esse vício, a educar e evangelizar esse espírito. Mas, Lucas, por que você está falando isso? Porque é uma missão de nós espíritos. Questão 208 do Livro dos Espíritos. Os pais influenciam seus filhos depois que encarnam? O que os espíritos respondem? Muito mais do que imaginas. Olha que responsabilidade que temos sobre as crianças. Não só as crianças, mas como diz Missionários da Luz, planejamento reencarnatório. No livro do Ricardo de Bernardi, gestação, intercâmbio, uma sublime intercâmbio. Na gestação, que ali você pode, né, transferir energias para o feto, dependendo das suas palavras, dependendo dos seus pensamentos. E depois, nas crianças. Questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual é a importância da infância? É a infância que há a absorção de valores, a formação da índole, do caráter. Olha como é importante, então, essa missão de passar a educação para os filhos, para os netos, sobrinhos, para todo mundo, para as crianças. Por quê? Ali nós estamos influenciando, e é nesse estágio, na infância, que aquele espírito está formando as suas características, no seu caráter. Aí a gente fala assim, Lucas, mas meu filho, né, não gosta de evangelização, não gosta, eu sempre puxo para o lado da evangelização, né? A gente trabalha com isso, a gente tem todo esse processo de evangelização. Ele não gosta de ir na evangelização, mas ele não gosta de ir. Eu entendo. Ele não gosta de ir no centro espírita, né? Gente, Emmanuel fala, tem uma frase extraordinária que ele diz assim: a melhor maneira para você educar e evangelizar é o quê? É exemplificar. Meu filho não gosta de ver live, mas você já sentou com ele para ouvir uma live? Às vezes ele não está gostando por uma palavra que o palestrante falou, ele não entendeu e desanimou. Mas você está sentando com ele para ler, você mostrando o seu gosto pela leitura, exemplificando para ele que ler também é bom, ou você estava, lê aquele livro lá, mas você mostra para ele que você também está lendo? Você está aí no centro, agora não tem como, mas você tem participado dos estudos que o centro está proporcionando, essas lives, mostrando interesse para que ele fala e pense. Mesmo no inconsciente, dizendo assim, meu pai está fazendo, minha mãe está fazendo, minha avó, eu vou fazer também. Eu falo isso, Gui, porque meu pai foi muito importante nesse processo comigo. Hoje eu gosto de ler e eu, assim, dedico muito a ele. Sabe por quê? Vamos lá, meu primeiro livro foi um livro espírita. E ele me mandava ler, porque eu queria jogar bola. Eu lia obrigado, né? Eu tinha que ler, não, você vai ler, depois você vai jogar bola. Mas, pai, não, você vai ler e você vai jogar bola. Você vai brincar, primeiro você vai na evangelização. A evangelização era de tarde, né? Você vai brincar depois que for na evangelização. Aí, beleza, eu lia lá obrigado e tudo. Olha como é que tudo se encaixa. Lia obrigado, lia... Aí estavam lendo um livro chamado Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti. Né? Não sei se vocês já leram. É um livro assim, bem legal para criança. Muita coisa eu não entendia nada. Né? Eu era muito novo, acho que eu tinha 9 anos, alguma coisa assim. E perguntava para ele. Por quê? Eu estava lendo e ele era um devorador de livros. E ele lia comigo.
Pai, o que está escrito aqui? Hoje ele é desencarnado, já tem 14 anos. Ele desencarnou, tinha 11. Mas eu vou chegar lá. Pai, o que está escrito aqui? Pai, o que está escrito ali? Aí, beleza. Chegou num determinado capítulo do livro, tá lá assim, desencarne por acidentes automobilísticos. Aquilo me despertou. Eu assim, nossa, diferente, né? Eu não sabia. E meu pai ali parou de falar para eu ler, porque eu já pegava o livro. Eu não precisava ter aquele estímulo, ó, você tem que ir lá, você tem que ir lá, você tem que ir lá ler. Um ano depois, o meu maior estímulo de leitura foi o motivo de desencarne do meu pai. Meu pai desencarnou por acidente automobilístico. Olha como tudo se conecta, porque já está me preparando para o desencarne. Eu já entendi o porquê daquilo, como ele poderia estar. Então você vê que esse projeto de leitura e da exemplificação é muito importante para a criança. De você mostrar interesse com que ela possa engrenar naquela leitura, naquela live, na evangelização, e você mostrando. Não, peraí, eu estou lendo aqui, você vai ler também. Eu sempre falo que, infelizmente, na doutrina espírita, a gente emprega o livre-arbítrio erradamente. Sempre falo isso. Sabe por quê? Porque, vamos lá, para tomar banho para a criança ir para a escola, ela tem o livre-arbítrio? Por exemplo, ela tem que ir na escola meio-dia, ela vai tomar banho 3 horas da tarde? Não vai. Né? Então tem ali uma regra. Para ir para a escola, ela vai pegar 1 hora da tarde. Ela pode chegar a 4 horas? Não, não pode. Para dormir, ela pode dormir 5 horas da manhã? Não, não pode. E por que na evangelização a gente precisa ter? Ah, não. Depois, com 18 anos, ele vai escolher o que ele vai ser. Gente, questão 208. Os pais influenciam muito mais do que a gente imagina. Então, se eu estou indo na casa espírita, se é na casa espírita que está ali me proporcionando estudos para ser uma pessoa melhor, por que não apresentar Jesus na casa espírita para o meu filho, para minha filha, para o meu neto, para o meu sobrinho, alguém que crie ele? Vamos lá. Educação intelectual. Os pais, os avós, quem cria algumas crianças e tudo. Vocês vão, né, quando estava tudo normal, agora está um pouco bagunçado, né? Mas vocês iam na reunião de pais? Sim. Lá na escola? Sim. Vocês iam ver o boletim de nota dos filhos, né, das crianças? Sim. Conhece os professores? Sim. Sabe as maiores dúvidas? Sim, porque alguns pais ainda conseguem pagar um professor particular. Então, beleza. Educação intelectual, show de bola. Vamos lá no livro O Consolador. Emmanuel fala, para que possamos chegar à perfeição, precisamos desenvolver as duas asas. Moral e intelectual. Se na educação intelectual eu estou fazendo a minha parte, na educação moral. Vocês conhecem os evangelizadores das crianças? Vocês estão levando as crianças na evangelização, primeiramente? Sabe as maiores dúvidas? Já foi na reunião de pais da evangelização? Isso a gente deve se perguntar. Porque se eu estou fazendo numa asa, por que eu não fazer da outra? Porque eu estou deixando a educação moral assim, não, com 18 anos. Gente, com 18 anos, às vezes, pode ser muito tarde. Às vezes, os vícios terrenos podem vir e tomar conta daquela mente, daquele crescimento que é na infância, e tomar conta, e aí depois vai ser muito mais difícil evangelizar aquele espírito. Então, que possamos fazer a nossa parte. Por quê? Porque essa também é a missão dos espíritas. Educar e evangelizar. Por quê? Se eu leio, eu estou exemplificando. Então, eu estou fazendo o quê? Uma exemplificação da leitura. Eu estou me auto-educando e educando aquela pessoa que está ali comigo, aquela criança. Porque, gente, o ide pregar e que Erasto fala nesse item não é por palavras, é por exemplos. Não é para eu chegar aqui e derramar conteúdo sem eu estar dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro do meu convívio, e não fazer a minha parte. Não adianta de nada. O ide pregar do Erasto é no sentimento, não é nas palavras. Não é na tribuna, não é na mesa, não é no centro espírita. É no sentimento, é lá na dificuldade, virar e falar assim, peraí, vem cá, minha deficiência, meu vício, estou olhando de frente para você. Essa é a minha missão, então eu vou remover. Vai ser difícil? Vai. Lucas falou que não vai ser fácil. Guilherme falou que não vai ser fácil. Ninguém fala, todo mundo fala, não vai ser fácil. E não vai. Mas eu tenho que olhar. E vou falar assim, eu vou vencer essa minha dificuldade. Eu vou vencer essa minha deficiência, esse meu vício. Mas eu vou vencer não só por palavras. Eu não só vou identificar que eu estou errando. Eu vou mostrar. Francisco de Assis, na sua quase desencarnando, ele reúne os franciscanos, Guilherme deve saber dessa história,
reúne os franciscanos e diz assim, galerinha, vem cá, olha só, falar aqui para vocês, eu quero que você dissemine o evangelho. Dissemina, em todo lugar leva o evangelho. E se precisar, utilize palavras. Se precisar. O que ele quis dizer? Mostra. Mostra o quanto esse evangelho faz com que você se transforme. Mostra o quanto esse evangelho faz de você uma pessoa melhor. Mostra o quanto esse evangelho ou essa doutrina espírita faz de você uma pessoa que hoje eu errei, como Santo Agostinho fala, mas amanhã eu vou acertar. Não, amanhã eu teve uma dificuldade, mas eu vou acertar novamente. Pode falar. Perfeito. Não, isso que você comentou, Francisco de Assis, ele tem outra frase também que é muito bacana, isso que ele fala, em especial, se eu não me engano, a um discípulo, em que o discípulo comenta com ele a dificuldade em lidar, né, entre tentar ser o melhor que pode, com as perspectivas do Evangelho, e entre cair e ceder às tentações, né? E aí, esse franciscano, eles tinham incumbência, né, de ficar viajando, enfim, né, de ter as suas missões, as suas delegações. E aí o Francisco de Assis vira para ele e fala assim: toma muito cuidado com a tua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leem. E isso é muito forte, né? Que profundo, isso é muito forte, né? Toma muito cuidado com a sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leem. E isso é muito real, isso que você falou, né? Olha o exemplo do teu pai contigo. Olha o exemplo que a gente tem no dia a dia. O André Luiz, se eu não me engano, é em Sinal Verde que ele fala que a gente nunca sabe a extensão de um pequeno gesto de gentileza. E a gente estava comentando agora o quanto é delicada a vida, em muitos âmbitos, né? Enquanto um comentário ofensivo pode reverberar por anos na mente de um espírito, uma atitude, né? Enquanto que o contrário, né? Um gesto de gentileza é capaz de florescer a mais bonita e frondosa árvore de desenvolvimento, de perspicácia, de trabalho no coração que se abre uma nova oportunidade. Isso é muito bacana. Lucas, o pessoal está aqui comentando pra caramba. Deixa eu te mostrar, né, que você não está vendo os comentários. A gente foi de Goiânia, a Valdirene tá lá em São Paulo, lá no Arujá. Ó. Olha só que bacana. Legal. Tá funcional. Abraço, Valdirene. E eu acho que a sua amiga, a Vanessa, está aqui falando. Um abraço dado, de bom coração. Lucas da casa do Vanessa. Piraí, ó. Que legal. Que bacana. Grande amiga. Martinha que chegou agora. Boa noite, Marta. A Simone está aqui falando como é grata pelos pais pela evangelização, né? Foi a base. E lembrar que a evangelização, né, até a educação também, ela começa dentro de casa, né? Alguns pais falam assim, não, vou levar para a evangelização, lá eles educam. Vou levar para a escola, eles educam. Não, a evangelização reforça, a escola reforça. Né? Mas a primeira evangelização é dentro de casa. Né? Perfeito. E aqui o Carlos está falando, levo meus filhos desde a barriga da mamãe. Perfeito. Isso. O que o Carlos, a gente chama de Carlinhos, ele está falando, isso é verdade. Porque eu sou a prova disso. Por quê? Porque eu conheci ele, a esposa dele estava grávida no encontro espírita, ele vai lembrar, ele está vendo, ele vai lembrar, no medieval 2000 e alguma coisa, e ela estava grávida do primeiro filho deles. Olha que legal. Na gravidez, ela já levando encontros. Lucas, isso faz, mas o espírito ali, será que já está fazendo toda essa reforma? Com certeza. Está dando um resultado ótimo, com certeza, porque ali já começa a evangelização para os bebês, para as crianças, é muito importante. E comentando aqui sobre essa questão, né, de exemplificar, de você mostrar e ter também muito cuidado. Teve um dia que uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, você é espírita? Eu falei, sou. Ah, eu também sou espírita, mas eu sou um espírita não praticante. Aí eu falei, ué, espírita não praticante eu não entendi. Eu falei assim, mas como é que é o espírita? Ah, não, eu sou espírita, mas eu não pratico. Eu falei, não existe isso não, meu amigo. O espiritismo é para ser praticado. Por quê? Porque aí a gente vai, né, ter, às vezes, um pensamento muito arcaico de religião. Porque, às vezes, a gente nem coloca isso como um ponto ou uma ferramenta de mudança, mas como um hobby. Porque se eu vou na casa espírita, vamos botar 3, 4 vezes por semana,
Aí eu vou lá, eu dou passe, eu dou palestra, eu vou lá, eu fico na evangelização, faço isso, faço isso, faço isso. E não tento, trabalho e me esforço para domar as minhas más tendências, meu amigo, a casa espírita não é um hobby. Repense qual é a posição da casa espírita na sua vida. Então, a casa espírita deve ser uma ferramenta. Vamos dar um exemplo. Eu vou pregar um prego na parede. O martelo é a casa espírita. Não é a casa espírita que vai ter que vir até mim. Né? Vamos botar a doutrina espírita que vai ter que vir até mim. Eu tenho que ir até ela. Eu tenho que pegar o martelo e pregar. Só que, por palavras, olha, eu tenho que pregar o martelo. Ah, não, amanhã eu deixo, eu vou lá pregar o martelo depois. Não, eu vou pregar o martelo depois. Não, não. Eu tenho que ver e me posicionar que o trabalho é hoje. Que a missão é hoje. Não tem missão maior de se autoeducar e o auxílio de educação e evangelização das pessoas ao nosso redor, principalmente as crianças. Quer missão maior? Então devemos encarar, gente, que a casa espírita, a doutrina espírita, é uma ferramenta de mudança. Não é um hobby que eu tenho que ir de 3, 4, 5 vezes. Porque se eu for uma e eu conseguir desvencilhar todas as minhas dificuldades, eu estou indo pelo resto da minha vida. Né? Lembrar que ela vai ser uma ferramenta, mas eu tenho que utilizar, não ela me utilizar. Eu tenho que utilizar, eu tenho que extrair dela o melhor. Né? Isso me lembrou, quem já leu aí Sexo e Destino, André Luiz, livro muito bom para ser estudado. Isso me lembrou a história de Pedro Neves. Quem foi Pedro Neves? Pedro Neves é uma história, um rapaz, né, que já trabalhava, se não me engano, há 20, 30 anos no Ministério do Auxílio. Ô Gui, depois você vê aí quem que já leu o Sexo e Destino. Né? Pode deixar, assim que eles começarem. Acho que foi 20, foi quase 20 anos, foram 18 anos, se não me engano. 18, né? Por aí. Acho que foi por aí. Um tempo bom, um tempo bom. Tava quase aposentando, brincadeira. Então, vou botar 20 anos. 20 anos no Ministério do Auxílio. Se o Guilherme chega ao nosso lá e fala assim, poxa, eu tô com uma dúvida, quero tirar uma dúvida com alguém, não sei, vai lá no Pedro Neves. Poxa, o que eu faço? Eu faço isso, faço aquilo? Vamos no Pedro Neves. Tá estudando Sexo e Destino? Olha que legal. Que legal. Tá estudando a história aí. Então, vai lá no Pedro Neves. Pedro Neves tem um dia que ficou mal. Não tava legal. Tô resumindo a história, tá, gente? Não tava legal, até mesmo para não dar muito spoiler para vocês lerem. Não tava legal, não tava... Aí André foi até Pedro, virou, Pedro, o que tá acontecendo, meu caro? Por que você tá assim? Ele é uma pessoa assim um pouco mais reservada, mas aí André foi até ele. O que tá acontecendo? Ele falou assim, olha, minha filha não tá legal, ela tá para desencarnar. Aí André falou assim, cara, que coisa boa, né? Ela tá voltando, vocês vão se reencontrar, que legal, show de bola. Não, ela não tá bem, o marido dela tá o traindo, isso tá consumindo nela, tá deixando ela muito mal. O que o André fez? Vão para lá. Pegou Pedro Neves, pegou uma galera e foi lá. Chegando, né, próximo à cidade lá, né, vê e encontra o marido da filha numa casa noturna. E ele estava com uma outra mulher. Pedro Neves, visualizando essa cena, ele vai e parte para a agressão do genro. Agressão, agredindo ele. Aí o mentor da casa noturna, olha que legal, o mentor da casa noturna, uma senhora, vira e fala assim, filho, o que você está fazendo? Aí ele cai em prantos, começa a chorar. O que a gente quer falar dessa história? Pedro Neves, olha só que interessante. Pedro Neves, por 18 ou 20 anos, ajudava o próximo. Né? Tinha todo um auxílio com o próximo. Mas nem um dia ele se ajudou. Nem por um dia ele disse assim, eu tenho que me autoexaminar. Eu tenho que me autoeducar. Olha como a gente entende caridade ainda uma coisa tão externa, né? Uma coisa tão material. Muito interessante, Geraldino. Eu também já estudei todos. Sou apaixonado pelo André. A gente vê uma coisa tão externa, tão material, tão assim... Ai, a caridade a gente já pensa, dar um mantimento para alguém. Peraí. E a caridade essencial? Né? 886 que todo mundo fala. BIP, benevolência, urgência e perdão. Primeiro devemos começar com a gente. Nesse autoexame, auto-identificando, para que aí sim eu possa ir e desvencilhar todas essas minhas dificuldades, auxiliar o próximo, auxiliar aquelas pessoas que estão precisando. Quis mostrar esse exemplo, por quê? Porque nesse exemplo a gente vê como às vezes a gente pensa sempre no exterior e não pensa no nosso interior. Às vezes a gente vê uma casa espírita como um hobby, como um esporte, e não vê como uma ferramenta de mudança. E não vê como um ponto na qual eu devo extrair o máximo
para que eu possa desvencilhar dos meus vícios, dessas minhas deficiências, né? Porque, gente, como é que eu vou ser luz no mundo, sendo que a minha luz está apagada? Imagina só, eu vou botar minha luz para iluminar o mundo todo, está apagadinha, vou iluminar quem? Se eu não estou me iluminando. Se inspirou no tema da Comerge, né? É isso aí. Para eu colocar ela no alqueire, eu preciso de quê? De acender. E o combustível é de auto-amor. O combustível é de revigorar a nossa fé. O combustível é de sempre externar a nossa gratidão. Como diz Joana de Ângelo no livro A Psicologia da Gratidão, ela disse que devemos agradecer em 3 níveis. Agradecer o bem que acontece com a gente, agradecer o mal que não acontece com a gente e agradecer o mal que acontece conosco. Ah, Lucas, tá brincando. 15 para as 9, vim aqui ao convite do guia no Centro Espírita André Luiz, e você vai virar para mim e falar que eu tenho que agradecer as coisas ruins que acontecem comigo? Você está brincando comigo? Sim. Porque primeiro a gente tem que interpretar o que é ruim, né? O que é sofrimento, o que é dor. Lembrar que lá no Livro dos Espíritos está que Deus ele é soberanamente justo e bom. Então esse negócio de castigo divino cai-se por terra. Esse negócio de Deus vingador, Deus da guerra, você não cumpriu isso, vai morrer no fogo do inferno. Isso acabou. Tudo que eu faço hoje gera uma consequência, dependendo do conteúdo que eu faço, no futuro. O tempo a gente não sabe. Chama lei de causa e efeito. Então, se hoje eu estou colhendo algo não muito agradável, porque em outras encarnações, ou até mesmo nessa, porque a gente tem uma mania, né, de falar assim, nossa, o que eu fui na outra encarnação? Sendo que a maioria das coisas que a gente passa hoje, a gente fez toda essa aquisição nessa encarnação, né? Algumas coisas em outras encarnações, com certeza. Então, esse sofrimento que nós estamos vivendo, né, um sofrimento particular, seja o que for, uma dor particular, são coisas que a gente tem que passar. Eu sempre falo que a gente vai evoluir desidratando, Guilherme. Sabe por quê? Ou a gente vai evoluir chorando ou suando. A gente vai evoluir desidratando, mas é chorando ou suando. Por quê? Isso vai acontecer. São presentes divinos que é dado para nós dizer assim, olha, sabe aquilo que você fez lá atrás? Toma aqui de presente, identifica o erro, justifica e sublima. Porque esse é o meu maior presente para te dar. Olha a misericórdia divina nos presenteando com uma dor, com um sofrimento, porque eu posso melhor, ser melhor. Às vezes é um freio na nossa vida que a gente tem que ter para a gente não abusar em certas situações e condições. Então devemos parar e analisar e ver que o sofrimento, né, é a nossa maior professora, e não o nosso maior inimigo. Porque quando a gente reconhecer que é o nosso maior professor, a gente não vai sofrer em demasia. Pode falar. Não, isso que você colocou é porque a gente tem uma compreensão muito dificultosa da dor, né? A dor e o sofrimento, a gente entende como a mesma coisa e não são, né? A dor é sempre um alerta, né? Você que é da área da saúde, né, você sabe o quanto que a dor é necessária. Se você não sente dor quando você encosta, por exemplo, na panela de pipoca quente, né? Que aconteceu alguma coisa tem, alguma síndrome tem. Coisa, por quê? Porque a dor avisa que tem alguma coisa errada no corpo. A dor moral, ela cumpre o mesmo objetivo. Opa, a dor que você sente, ela cumpre o objetivo de avisar que tem alguma coisa errada. O sofrimento já é uma escolha do espírito. Eu quero preservar a sensação que a dor me traz. Então, aí é interessante, né? Implorando, né? Nem querendo, exatamente, implorando. Exatamente. E aí é o que vale. Né? E como a gente consegue refletir sobre isso? Eu vou falar só 2 pontos, que a gente já está falando quase 50 minutos aqui. Tá acabando, juro que tá acabando. Não, fica tranquilo. E você tem 2 coisas que você tem que falar aqui que o pessoal perguntou. O primeiro ponto tem uma história muito bacana, você falou Psicologia da Gratidão, eu sei que é um dos seus livros queridos, e eu tenho um livro muito querido que é o Jesus no Lar, né? E na lição, se eu não me engano, 20, intitulada Caridade Desconhecida, é uma lição fantástica, em que o rapaz, ele não quer, o Cristo conta essa parábola, de que o rapaz, ele não tem dinheiro para fazer a caridade. Então ele começa a se modificar, ele começa a tirar pedra do caminho, começa a não importar para as coisas ruins que acontecem, se importa com a educação dos filhos, é muito interessante. E no final, quando ele desencarna, ele achando que ele ia para, né, porque era uma visão judaica, porque ele estava contando uma visão judaica, ele acreditando que iria para o inferno, ele se vê coroado pela coroa da caridade desconhecida. Isso é muito interessante.
E você falando isso tudo, eu me lembrei de uma mensagem do Emmanuel, eu acho que está no Fonte Viva ou no Ceifa de Luz, tem um dos dois, chamado Ilumina onde estejas. Ilumina onde estejas. Isso é muito interessante, né? Que a capacidade de iluminar não está ligada aonde você está, no ambiente que você está, né? Mas no final, ele vai descrevendo na mensagem várias coisas. As nuvens da angústia, o nevoeiro, o desespero, por aí vai. Ele vai falando de quadros. E no final, ele fala que a capacidade de iluminar está ligada à capacidade de amar. E quem não ama? Né? Então, todo mundo que é capaz de amar é capaz de iluminar. Isso é muito interessante. Lucas, a Geraldina está aqui colocando: precisamos de você mais vezes. Muito bom seus comentários. Que prazer, Geraldina. Já fica aqui o convite, né? E fica aqui o carinho que eu já estou tendo pela Geraldina, né? A Geraldina é um amor. Geraldina é um amor. É minha mãe de Volta Redonda. Geraldina, acabando isso tudo, eu volto, mas eu quero um abraço da senhora, hein? Você acabando tudo isso tudo. Um abraço, vai ser convidado a tomar café na casa dela e você aceita o que ela ofereceu na mesa, senão ela tira a geladeira inteira. Com certeza, pode deixar. E ela está aqui perguntando, o esposo dela, né, o seu Ismael, está perguntando qual o centro que você frequenta, Lucas? Eu frequento o Grupo Espírita Fé, Amor e Caridade. Grupo Espírita Fé, Amor e Caridade. Amor e Caridade, em Valença. O bairro chama Barroso. Beleza? Tá ótimo, então. Então, a gente tem... Já estou nas considerações finais. A gente está nas considerações finais. Fica tranquilo se passar um pouquinho, tá bom? Suas considerações finais, meu amigo. O Guilherme falou uma situação muito legal sobre iluminação. Isso é legal, porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho tanta dificuldade de convivência dentro de casa, né? Tanta dificuldade de convivência com filho, com mãe, com esposo, contigo, né? Imploramos para vir nesse convívio, né? Como diz Bezerra, a caridade ela começa dentro de casa. Então, devemos analisar o seguinte. Vamos lá. Para eu ser uma pessoa paciente, eu precisei de pessoas que tiravam minha paciência para eu ser paciente. Para eu ser uma pessoa que perdoa, eu preciso de pessoas que me ofendam para eu perdoar. Gente, então as nossas virtudes, elas vão ser iluminadas, vamos dizer assim, nas adversidades. A gente não vai ser paciente se a gente só for tratado com paciência. Se alguém for lá e não tirar a paciência, a gente vai ter que trabalhar a nossa paciência com pessoas que nos tirem a paciência. Porque a nossa luz, ela vai ser iluminada, a gente vai, né, transparecer, a gente vai iluminar um ambiente quando esse ambiente estiver totalmente escuro. Quer ver uma coisa? Vá num cômodo na sua casa, meio-dia, e acende a luz, e abre todas as janelas. Vai dar diferença aquela luz? Não vai. Agora vai 8 horas da noite, agora. 9 horas. Fecha tudo e acende a luz. Vai dar diferença a luz? Vai. Essa luz, ela vai iluminar por quê? Porque está tudo escuro. Então, ela vai ser um ser que vai iluminar aonde ao redor está numa escuridão. Então, as nossas virtudes, elas vão ser apresentadas e mostradas nas maiores adversidades. O Haroldo fala muito no personal da vida, que são essas pessoas que nos cutucam. Mas é para quê? Para a gente trabalhar a paciência, para a gente trabalhar a boa convivência, para a gente trabalhar o amor ao próximo, né? Basicamente isso. Mas, gente, resumindo isso tudo, missão dos espíritas é o quê? Principalmente o autotrabalho, a autolapidação. O próprio Cristo disse: reconhece a árvore pelos seus frutos. Qual o fruto que a gente está dando? Né? Qual o fruto? É um fruto de amizade, de carinho, de fraternidade, de paciência? Ou é um fruto de egoísmo, um fruto de vaidade no meio dessa pandemia? Porque vem pessoas famintas por conselhos, por um carinho, por uma palavra, para alimentar desse fruto que você gerou. Por quê? Nesse fruto que ela se alimenta, ela vai se fortificar e vai gerar uma árvore. E vai outras pessoas querendo se alimentar desse fruto que ela vai gerar. Então, qual é o fruto que eu estou dando? Essa é a nossa maior missão, porque depender das minhas atitudes, eu vou saber qual fruto que eu estou
dando para aquelas pessoas que mais querem se alimentar ao meu redor. E nessa pandemia, qual é a nossa missão? Né? Eu sempre falo, gente, vamos parar de romantizar. É 280 mil mortes. Tem muita gente falando assim, não, mas a gente tem que ter, né, um olhar futuro, né, isso é uma coisa boa onde? Eu sempre falo, quando uma pessoa fala assim, é meu melhor ano, eu falo, não fala isso. São 280 mil famílias. Tem famílias que foi 2, 3, 4 pessoas. A gente vê um sinal, uma luz lá no futuro, com certeza, porque a gente acredita que Jesus ele está no leme. Mas, como é que está o nosso nível de acolhimento? O nosso nível de empatia para essas pessoas que perderam os entes queridos? Será que eu estou falando assim, a pessoa vem e perdeu um ente querido? Não, fica assim, não, isso é transição, daqui a pouco passa. Não, peraí. Como é que está o nosso acolhimento, o nosso carinho, o nosso espírito fraternal, a nossa responsabilidade de espírita? Olha que legal, Geraldino falou que frequentava com os pais. Que legal. Como está o nosso nível de empatia com o meu próximo? Sabe por quê, gente? A Nova Jerusalém, comentada lá por Marcos em Apocalipse, não vai ser de um dia para o outro. Não vai ser amanhã, a gente vai estar num planeta regenerado. Não. A gente vai primeiro identificar isso tudo. Identificar qual é a minha missão. Se a minha missão é autolapidação, eu vou ir rumo ao trabalho. Por quê? Nessa autoconstrução, eu vou conseguir ajudar a construir o meu exterior. Nessa autoconstrução, eu vou conseguir auxiliar a construir o meu planeta. Por quê? Nessa autoconstrução, reconstrução, vamos dizer assim, eu vou ter palavras revigorantes às outras pessoas, palavras fraternas. Ah, Lucas, mas você sozinho, beleza, mas você está fazendo a sua parte. Daqui a pouco o outro vai fazer a dele, a dele, a dele, a dele, a dele. Aí daqui a pouco vamos estar num planeta regenerado. Ser sozinho, entre aspas, né? Entre muitas aspas. Entre aspas. Aqui, a Gisele te fez uma pergunta interessante, Lucas. Deixa eu colocar aqui. Lucas, e qual a forma mais correta de carregar nossas energias? Porque essas pessoas nos sugam profundamente. Esses personagens, vamos dizer assim. Então, a forma correta. Cada um tem uma maneira, né, vamos botar assim, de fazer uma reflexão, de se autoenergizar, de fazer o famoso autopasse, vamos dizer assim, né? Uns escutando uma música, outros fazendo uma prece, outros lendo um bom livro, né? Lembrar que eu posso escutar a melhor canção. Se eu não tenho uma reformulação mental, eu posso escutar Tim Vanessa, eu posso escutar o que for, que não vai adiantar. Então, essa energização, ela deve ser interior. Ela deve ser assim, primeiro, pensar que essas atitudes que vêm até nós são atitudes de crescimento. E que eu não devo dar na mesma moeda. Né? A lei de tal e qual já foi. Né? A lei de talião já foi. Peraí, se vem com mentira, se vem com impaciência, se vem tirando a paciência, se vem com discórdia, eu vou com amor. Eu vou com carinho, eu vou com amizade. Jesus nos apresentou isso. Jesus nos apresentou que a mesma moeda não é válida. Eu devo entregar uma moeda mais valiosa. Eu devo entregar um óbolo mais valioso. Eu devo entregar uma moeda de carinho e de amor. Peraí, se chegou com uma ofensa, eu não vou retrucar. Se chegou com impaciência, eu não vou perder a minha. Então essas são as melhores formas para você enfrentar esses personagens diários. Ah, mas eles tinham que sumir. Buda fala que a nossa paz, né, ela não é na fuga dos nossos sofrimentos, mas encarar e visualizar, identificando que ali encontra a minha paz. Olha que legal. Então a minha paz está ali onde eu tenho que resolver os meus problemas. Então devemos parar e analisar, ver a melhor maneira de resposta. Peraí, eu não vou responder na mesma moeda. Eu vou ter uma melhor resposta. Então, a Nova Jerusalém, ela vai ser construída de tijolo em tijolo. E esses tijolos vão ser o quê? Boas atitudes. Esses tijolos vão ser bons pensamentos, reconstruções e desconstruções de problemas, de preconceitos,
de discriminações e construções de acolhimento, de fraternidade, de caridade. Lá no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel fala mais ou menos assim: toda religião é louvável, mas se você se identifica com a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Mesmo nas batalhas diárias, mesmo nas lutas do dia a dia, espírita deve ser o nome de teu nome. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que devemos se autoeducar, se autoevangelizar, e mesmo nessas batalhas diárias, dizer assim, peraí, a doutrina espírita está sendo a minha ferramenta, e eu vou pregar, e não vai ser nos palanques, nas tribunas, nas mesas, nos centros, não vai ser. Vai ser no coração. Porque regeneração, ela não vai ser de boca a boca. Regeneração vai ser sentimento a sentimento. Beleza? É isso. Lucas, muito obrigado. Eu... Se você... Não, fica tranquilo. Se você me permite, eu vou pegar o gancho só da sua resposta para a Gisele e vou só falar mais uma coisa. E sintetizando isso que você falou, a importância da consciência. Quando alguém te fere por dois motivos. O primeiro, que você permite. O segundo é porque você dá espaço. Então, se você se sintoniza, quando você fala, eu quero me proteger dessas pessoas, você se sintoniza com essas pessoas. Por isso você antagoniza. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas vou citando o Carlos Drummond, mas tente, experimente consciente. Por quê? Quando você para e pensa, que legal, né? Fulano está me causando isso. Por quê? Quando você começa a se perguntar o porquê de sentir o que sente, não é mais o sentimento, a situação que controla qual vai ser a sua reação. O mal ainda é raciocínio, mal ainda é instinto para a gente. E o bem ainda é raciocínio. Como o Lucas muito bem colocou, a gente ainda tem que parar e pensar, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que agir dessa forma, senão eu vou machucar. Ainda não é instinto. O bem só será instinto quando ele virar hábito. E antes de ser hábito, ele tem que virar rotina. Então, é necessário esse esforço, né? Esforço é como tomar banho, gente. Tem que ser todo dia. Não adianta eu tomar banho 30 anos. Não tomar um dia, você vai feder no outro. Não dá, né? Então, só simplificando, só acrescentando, na verdade, o que já foi colocado muito bem. Aqui, Lucas, você está recebendo várias palmas, vários elogios. Ó, Gilberto Pim colocando excelente palestra, claro e objetivo, uma luz em nosso lar, tá vendo? Ó, parabéns, que legal. Falando nosso lar, olha que legal. Guilherme falou sobre a questão de você parear energeticamente uma pessoa, aquela ofensa, aquele insulto, seja lá. Se a gente parar e analisar, a gente encontra no livro e também no filme. Quando André Luiz, ele começa a querer trabalhar nas câmaras de retificação lá, querendo trabalhar, e ele às vezes se sente mal e tudo, a enfermeira fala assim, olha, não, você tem que varrer. Aí ele fala assim, ele responde, assim, uma forma grosseira, né? Ele chega uma forma grosseira, e ela fala assim, aí depois ele pede desculpa, ela fala assim, não precisa pedir desculpa, porque eu não me senti ofendida. Olha que legal. Né? Porque ela não pareou, ela não precisa de desculpa, porque eu me senti ofendida. Eu deixo com que você possa me apresentar o que for, mas o que vai sair de mim vai ser totalmente diferente. Né? Perfeito. Exatamente. Não são as situações que devem nos definir. Somos nós que, utilizando as situações, tentemos fazer o nosso melhor. Lucas, muito obrigado. Foi fantástico. Muito obrigado. Muito eu obrigado, que agradeço. Meu amigo. De verdade. Agradeço você, Gui, meu grande amigo, meu irmão. Agradeço a Darcilec. A gente conversou um pouquinho no WhatsApp. Agradeço o carinho de todo mundo nos comentários. Agradeço ao Centro Espírita André Luiz. E depois de passar tudo isso, se Deus quiser, a gente vai estar aí, né, fazendo uma palestra presencial, alguns estudos, alguns encontros, e que possamos sempre pensar e repensar em toda a realidade que estamos vivendo. Né? Nos inscrevemos. Mas não é só passar por isso, devo passar melhor. E se eu tenho a oportunidade de ajudar, de auxiliar, de estender a mão, de falar uma palavra, principalmente nesses momentos de carência sentimental, que eu estenda, mas que eu não bata, se eu estenda, que eu tenha esse acolhimento e não machuque e não faça lesões no coração de outras pessoas. Lembrar que a Nova Jerusalém, ela não vai ser construída de um dia para o outro, ela vai ser um processo. Porque a doutrina espírita é um processo libertador de consciência. Perfeito.
Perfeito. Lucas, então, Isso aí. muito obrigado. Amigos e amigas que nos assistiram hoje, muito obrigado a todos vocês. Venham estudar conosco. Todo dia a Geraldina está lá no WhatsApp, chamando para estudo. Não deixem de participar, não deixem de estudar, tá bom? Um abraço a todos vocês. Lembrando, a pandemia não acabou. Se cuidem, fiquem em casa, se alimentem bem, se protejam, cuidem dos seus. Um abraço, um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima. Um beijo. Tchau, amigo. Tchau, Lucas. Tchau, Um gente. abraço, pessoal. Beijão. Um abraço, gente.